Bom, pessoal, como a gente viu nas aulas passadas, a mineração de ouro e diamante contribuiu para uma série de mudanças ocorridas no Brasil colonial. Dentre elas, a gente pode destacar a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro, o florescimento da vida urbana, contribuindo para o crescimento de vilas, cidades, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que aconteceu em 1763. Lá no Rio de Janeiro existe o único porto onde podia embarcar o ouro. Houve também o crescimento do mercado interno, já que a população das capitanias de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil aquilo que necessitava, né? Então, do Nordeste vinha o gado, o couro, a farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro vinham os africanos escravizados, os artigos europeus como vidros, louças, tecidos, ferramentas. De São Paulo, por exemplo, vinha o milho, trigo. Do sul vinha cavalos, as mulas e a charque, né, que era a carne de sol. E a gente observa, então, que houve uma grande produção e um grande crescimento interno, mas a gente vai observar que essa produção ela vai cair, né? Havia também a cobrança de imposto sobre tudo que era produzido. Então, a coroa portuguesa ela cobrava 1/5 em impostos. Então, se você levasse aquele ouro em pó para fundir, lá na fundição mesmo, eles já iam colocar o imposto de 1/5 sobre aquele ouro que você tinha produzido através do seu processo de mineração. A partir de 1760, as jazidas de ouro mineiras começam a se esgotar e, apesar disso, o governo português continuou cobrando os impostos, fazendo proibições como impedir a instalação de indústrias no Brasil. E essa política opressiva, ela empobrecia os habitantes da colônia e aumentava a insegurança em Minas Gerais, né? Em 1788, um novo governador foi enviado por Portugal em Minas Gerais e anunciou que haveria derrama. Derrama, gente, é a cobrança forçada do imposto. Se você não pagou, o governo vai lá e vai confiscar suas propriedades da quantidade que equivale à sua dívida, né? Então, é a cobrança forçada dos impostos atrasados. Isso vai gerar um clima de revolta que vai tomar conta da população. A capitania de Minas Gerais ela devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Os colonos diziam que não podiam pagar porque o ouro realmente estava se esgotando, mas as autoridades portuguesas afirmavam que o problema era com o ouro que estava sendo desviado. Então, de um lado, a gente tem os proprietários das jazidas falando que não, que estava se esgotando, e do outro, nós temos Portugal falando que eles estavam mentindo e desviando o ouro produzido. Então, para reagir a essa situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite mineira, começou a se reunir em Vila Rica para planejar a rebelião contra o domínio português. Entre os rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, que era um juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, que era um advogado intelectual renomado, Inácio de Alvarenga Peixoto, que era dono de jazidas e filho de grande fazendeiro e comerciante, o padre Oliveira Rolim, que era chefe político do Arraial do Tijuco, onde é a atual Diamantina. Ele era um grande negociante de diamantes, tá? O padre Carlos Correia de Toledo, que era dono de terras onde havia mineração, né? E de uma grande fazenda que produzia milho, feijão. Ele era um dos mais ricos da capitania. Tinha o Joaquim Silvério dos Reis, que era contratador. Como se vê, né? A gente observa a maioria de homens ricos aqui, alguns deles endividados, temiam perder tudo, né, o dia que a derrama fosse aplicada. E entre eles também um homem que tinha sido dentista prático, tropeiro, garimpeiro, e que aos 30 anos tornara-se militar, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por todos como Tiradentes. Alferes, gente, é hoje um cargo que equivale a um segundo tenente, tá? Então, a gente observa que essa união, essa conjuração em Confidência Mineira, ela foi protagonizada pela elite local, né? Era uma elite intelectual, ela tinha acesso a estudo, ela tinha acesso a dinheiro, né? E ela tinha a intenção de reter em suas mãos as riquezas geradas na capitania.
Eles combatiam o monopólio da coroa, pediam perdão de suas dívidas e defendiam a liberdade para estabelecer manufaturas, que eram indústrias, fábricas, né? O que os inconfidentes queriam era participar do poder e a oportunidade de lucro fosse dadas a eles, né? E para isso cogitaram diferentes soluções, e entre elas implantar uma república foi a proposta. Os conjurados defendiam a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república com a capital em São João del Rei, um núcleo agropecuário que mantinha intenso comércio com outras regiões brasileiras e a criação em Vila Rica de uma universidade e de uma casa de moeda para controlar a emissão de dinheiro. A bandeira da República Mineira teria inscrição Libertas quae seratamen, que significa liberdade ainda que tardia. Parte dos conjurados era movida por ideias iluministas que estavam em alta na Europa, né? E de mudanças. Já a outra parte tinha como único objetivo a suspensão da derrama e poder controlar, né, os seus lucros. Os conjurados, então, eles se divergiram, então, também com relação à escravidão. A maioria deles eram senhores de terra, mineradores e grandes comerciantes, então eles eram favoráveis à continuidade da escravidão. E apenas Alvarenga Peixoto e o padre Carlos Corrêa Toledo se disseram favoráveis à abolição. Então a gente vê que eles queriam uma república com liberdade econômica para eles, mas mantendo o sistema escravista. Essa rebelião, gente, ela foi denunciada por vários indivíduos, e um deles, o coronel Joaquim Silvério dos Reis. Ele contou o plano dos conjurados ao Visconde de Barbacena, que era o governador, em troca do perdão da sua dívida que tinha com Portugal. E ele foi perdoado, tá? E ele morreu muito rico, quase 30 anos depois. De sua parte, o governador suspendeu a derrama e ordenou a perseguição aos envolvidos. Tiradentes e os demais conjurados foram presos. A rainha de Portugal, na época, que era Dona Maria I, ela ordenou a abertura de 2 processos, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. O julgamento desses processos durou 3 anos. 11 conjurados foram condenados à forca. Depois essas penas foram alteradas e somente Tiradentes foi condenado à morte. Os demais eles vão receber a pena de degredo, que é o exílio, tá? Nas colônias portuguesas da África. Tiradentes foi enforcado, então, esquartejado, e as suas partes, a parte do seu corpo, foram esparramadas pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, ficando sua cabeça em Vila Rica. A intenção era lembrar a todos o preço a ser pago por quem se rebelasse contra a monarquia. Pessoal, o fato de Tiradentes ser o único que pagou com a vida, provavelmente deve-se ao fato dele ter assumido total responsabilidade pelo movimento e de ter sido o principal propagandista da revolta, tá? Propagandista é aquele que esparrama, que espalha, né? Dessa sedição, dessa separação. Eles queriam separar Minas Gerais de Portugal. A documentação da época ela atesta que Tiradentes poderia ter evitado sua execução caso tivesse pedido clemência ou declarado arrependimento. E ele não fez isso, né? A gente vê que após a delação feita por Joaquim Silvério dos Reis, o governador suspende a derrama, ele acaba com aquilo que trazia angústia para aqueles produtores de mineração de Minas Gerais, e seguiu-se então uma devassa que terminou com a prisão dos envolvidos, né? A gente observa que inicialmente houve uma negativa coletiva da existência de um projeto, e Tiradentes acabou sendo citado em diversos depoimentos e terminou por aquilo que acabou denunciando todo o plano. Os réus argumentaram que não cometeram crime algum, portanto o movimento fora abortado ainda em seu início, né, com a suspensão da derrama, mas apesar disso, em 18 de abril de 1792, foi publicada a sentença pela alçada condenando os 11 réus à morte. Seguiu-se então o recurso de clemência, né? Então eles impediram clemência à rainha Maria I, sendo que 9 dos 10 condenados à morte tiveram suas penas convertidas, passadas para o degredo, né? Que é o exílio.
Tiradentes foi o único que teve o pedido negado. Uma das explicações para isso seria que o mesmo não era nobre, portanto não gozaria de influência da corte. Já outra teoria defendida por Romeiro é de que, independente da forma como se deram os interrogatórios, ele foi o único a assumir explicitamente o seu envolvimento. Assim, tornara-se aos olhos da rainha um vassalo rebelde. Ademais, o fato de ser citado em quase todos os envolvidos como propagador das ideias fez dele alguém politicamente perigoso. Assim, na manhã ensolarada de 21 de abril de 1792, era executado Joaquim José da Silva Xavier, no Tiradentes. Após esse turbulento processo, ele foi colocado como um criminoso, né? E o seu corpo colocado como um exemplo em toda a capitania. Ele só vai tornar um herói brasileiro para a República, hoje a gente tem até o feriado dele, a partir da proclamação da República. Durante todo o processo de Brasil Colônia, ele é visto, então, como alguém rebelde, né? Como um exemplo que não devia ser seguido. Bom, pessoal, agora que nós já vimos a revisão do conteúdo, vamos responder as questões propostas. Primeiro, cite as causas da Inconfidência Mineira. Como nós observamos, a Inconfidência Mineira ela foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania de Minas Gerais contra a prática e a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Então, eles queriam separar Minas de Portugal a fim de fugir da cobrança da derrama, né? A 2 pergunta o que foi a derrama. No Brasil colonial, a derrama correspondia à cobrança forçada dos quintos atrasados, permitindo que a coroa portuguesa confiscasse os bens até o limite da dívida tributária. E terceira e última questão, cite os objetivos da Inconfidência Mineira. Bom, a Inconfidência Mineira ela defendia a separação, a independência de Minas Gerais, proclamando uma república com capital em São João del Rei. Como era necessário criar uma república, eles então pensaram em se ver livres economicamente, independente economicamente da colônia, e teria assim o fim do pacto colonial e o fim das suas dívidas. Para criar essa república, eles objetivaram então implantar indústrias com incentivo à instalação de manufaturas, como forma de diversificar a produção econômica de Minas Gerais, criar também uma universidade em Vila Rica e uma casa de moeda para controlar a emissão de moedas. Como vimos, a questão de acabar com a escravidão não foi colocada aqui pelos inconfidentes, apenas alguns queriam fim, os outros queriam manter uma república escravista. Bom, pessoal, é isso. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Qualquer dúvida, pode me conectar pelo WhatsApp, que estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima semana.